uma das armas que o adversário usa para atingir o cristão é tão somente uma arma que era utilizada no Camboja, na Guerra do Vietnã, uma arma que trazia para o inimigo uma deficiência. Era colocado no meio dos matos ali uma arma. Aquela arma ela não era para matar, não era para ferir. Não era para matar, era só para ferir. Porque quando o inimigo era ferido, os passos dele ficavam lentos, a vida dele ficava lenta, ele não conseguia mais se locomover rápido. Ele ia ter agora problema porque tinha uma inflamação, porque foi atingido por um dardo. Eles faziam o que? Eles colocavam no meio do mato umas pontes agudas de ferro, de arame, com prego. A intenção não era matar, era ferir. E aí o que acontece? Ou o que acontecia? Aquela pessoa, aquele soldado entrava no mato, a armadilha estava preparada ali, só que ele não estava vendo, porque algo que estava camuflado. E quando pisava naquela catapulta, saía rapidamente, soltava-se, entrelaçava o laço, e aquele cipó quebrava e soltava, vinha aqueles pregos, aquelas pontas de lança, e atingia rápido a perna, o braço, a barriga, atingia com uma rapidez muito forte o inimigo. E ali, a partir daquele momento, o soldado ele caía no chão, por causa da dor que ele estava sentindo, e ele começava a gritar para os amigos, né? Como estavam todos espalhados, ali os amigos tinham que vir, pegar, tirar, arrancar aquela ponte aguda que estava enfiada na perna, na barriga, no braço, tirar. E como não matou, eles agora têm um problema, porque precisa de 2 homens agora para estar levando aquele ferido. Porque aquele ferido não vai servir mais para a guerra. Ele não vai servir para a batalha, porque ele foi atingido. O que é que eu quero te falar? Que Satanás, ele vê que você está andando, que está caminhando no campo de batalha, ele cria armadilha, cilada para atingir você. E aí você não consegue andar, você fica fraco, se sentindo fraco espiritualmente. Uma seta, um pecado, uma atitude, um erro que aconteceu. Satanás agora ele tem vantagem sobre a tua vida. E ele começa agora a ditar as normas, você fica sem força para resistir. Porque você foi atingido por um dardo maligno do diabo. Você foi atingido por um dardo de Satanás. E ali a função dele é fazer com que você pare o seu objetivo que você estava. Você volta e você começa a ter agora, não adianta não. Não adianta permanecer nesse projeto que eu estou não, nesse propósito não. Você começa a aceitar um pensamento que vem do inferno. Satanás, sabendo disso, ele aplaude lá os demônios, porque os demônios conseguiu derrubar você do propósito, do projeto de oração, do projeto de alcançar os seus objetivos. O que é que eu quero dizer para você? O soldado que está numa peleja, numa batalha, ele não pode se afastar do quartel-general. Ainda que você tenha muita experiência, seja um soldado capacitado, um soldado de Cristo capacitado, você precisa ir ao quartel. O quartel onde você vai pegar diretrizes, normas
Você vai pegar estratégia para resistir aos ataques de Satanás e a repreender os dardos inflamáveis do maligno. São dardos que ele sabe que ele não pode lhe matar, ele quer só te ferir. Nós vimos muitos dos cristãos na antiguidade feridos com os dardos. E os dardos levam a uma cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Que a função dele não é lhe matar, é lhe ferir. É fazer com que você pare o seu objetivo. Fazer com que você pare a dinâmica que você colocou diante de você. Satanás é astuto. Você vai fazer um exame e de repente aparece lá que você está com um problema. Quer dizer, você não tem nada. Você não tem nada, mas o médico fez, o diabo fez o médico ver uma situação que não existe. Você sabe que a sua guerra é espiritual. Daqui a pouco fala, ó, tá com câncer, você está com leucemia, você está com diabetes, você está com um problema sério. Você não vai durar muito. Você está com uma situação assim. Então, você olha, você diz, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Apareceu essa enfermidade, apareceu essa doença, e agora? Satanás, ele vê que ele conseguiu atingir você para você parar os objetivos que você estava. Principalmente se você estiver no mundo espiritual, em guerra, em batalha espiritual, lutando, ele vai tentar atingir para você parar. Por isso que a necessidade de ir para o quartel, quer dizer, de ir para a igreja, para você estar recebendo estratégia. Agora mesmo tem uma nova estratégia que foi dada por Deus. Você pode até perguntar, mas pastor, que estratégia é essa, pastor? Deus tem dado novas estratégias para aqueles que estão diante do altar, que estão na igreja, que vai à igreja, que vai buscar a palavra. Você pode ficar em casa, você não vai conseguir essas estratégias, porque são estratégias que é dada a quem paga preço, a quem está orando pela tua vida, pela tua alma, quem está pagando ali 24 horas de oração, lutas e batalhas constantes para dar uma orientação para você como vencer as artimanhas de Satanás, os planos satânicos do diabo. E Deus deu uma arma poderosa, e eu vou estar falando, já falamos a semana passada de uma outra arma, e eu vou tornar a falar aqui, para aquelas pessoas que não pegou. O Senhor Jesus disse, quando ele fala, ele entra no teu quarto, fecha a tua porta, presta atenção muito bem nisso, viu? E ora ao teu pai em secreto, que em secreto te responderá. Ponto. Presta atenção nisso. Presta atenção no que você acabou de ouvir. Existem batalhas que é travada no mundo espiritual, que você só consegue vencê-las em secreto. Você não consegue vencê-las audível, falando. Porque Satanás, ele vai fazer o quê? Ele vendo o que você está pedindo, vendo o que você está orando, ele vai se levantar contra aquilo. Ele já tem conhecimento de causa. Conhecimento de causa quer dizer, ele sabe o que você está pedindo. Então ele vai fazer o impossível, o possível e o impossível para aquela situação não acontecer. E ele sabe quais são as pessoas que poderiam corroborar para aquele milagre acontecer na sua vida. E ele vai fazer o quê? Se levantar contra. Ele quer ver você baixar a guarda. Então ele vai levantar demônios para derrubar o propósito do seu coração. E quando você levanta o seu clamor em silêncio, sem abrir a boca, simplesmente no secreto com Deus. Secreto quer dizer algo que não é falável, não é audível. No seu pensamento, você está orando no pensamento. Quando você começa a orar no pensamento, olha, eu estou te dando uma arma poderosa aqui, viu? Mas não é para você ficar em casa fazendo isso, é para você ir à igreja,
receber estratégia de como fazer para fortalecer a sua vida espiritual, a tua fé espiritual. E aí, no momento que você está orando, o demônio que foi encarregado de vir ouvir, ele fica olhando para você, ele não sabe o que fazer, ele fica observando, ele não sabe como agir, porque ele não está ouvindo palavras sair da sua boca. Satanás só pode agir diante do que ele está ouvindo. Olha só, ele chega e ele propõe para o Senhor, ele propõe ali: se tu és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar em pão. Você veja que é ele que puxa a conversa. Jesus não puxou nenhuma conversa com ele. Jesus não perguntou o que é que você quer aqui, o que é que você... Não, ficou na dele. E ele foi que, precipitado como sempre, começou: transforma essas pedras em pão. Se tu é filho de Deus, se não sei o que, se não sei o que. Sempre com um papinho mole. Então ele não sabia qual era a estratégia do mestre. O mestre estava ali em oração. E ele oferece uma coisa, o mestre falou: não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele tenta outra situação. O mestre tem sempre uma resposta para dar para Satanás. O que é que eu quero lhe dizer? Quando você está em espírito de oração, orando, sempre o Senhor nosso Deus, nosso Pai, vai dar um refúgio, uma palavra secreta do reino espiritual para você vencer aquela pergunta maligna e diabólica. Ele primeiro oferece ao mestre, para o mestre não passar pelaquela situação, para o mestre pegar e fazer algo acontecer. O mestre poderia, porque estava escrito: não deixará com que teu pé tropece em pedra. E sobre ele, mas olha só, por isso que o Senhor, que o mestre nos fala: não tentará o Senhor teu Deus, porque o momento do milagre vai vir. O Senhor transformou lá os pães e os peixinhos, transformou, mas na hora que era necessário, não para mostrar para Satanás e nem para ter para o seu próprio prazer, para alimentar a sua fome. O mestre utilizou justamente quando precisava. Era mais de 5.000 pessoas, Mateus capítulo 5, ali passando fome, mulheres, crianças. Então ele pediu: o que tem de vós? 5 pães e 2 peixinhos. Ele aumentou ali. Por quê? Porque havia uma necessidade. Ali sim havia uma necessidade. Não porque Satanás estava pedindo. Entende? Então quando o Senhor Jesus ele mostra para nós que no momento da dificuldade, não busque o seu benefício, o seu bem-estar próprio, mas que seja algo que seja coletivo, para abençoar a outros, para manter uma ordem, uma paz, para alimentar a vida de outras pessoas que estão precisando. E ali no mundo espiritual, Satanás ele fica olhando para você, ele não consegue, ele olha, ele fala: nossa, ele não abre a boca, ele não fala nada. E o Senhor quieto. Quando você está em silêncio, ele não sabe o que você está pedindo. Ele fica se martelando, o demônio fica se roendo por dentro, porque não sabe o que você está pedindo. Ele não tem como agir, ele não tem como deter, ele não tem como impedir a tua oração, porque ele não está ouvindo o que você está falando, ele não está sabendo. Entende? Você está atirando para todos os lados, ele não sabe. Mas o seu alvo está subindo até o céu. A tua oração em secreto. Ora o teu Pai em secreto. Olha, uma arma poderosa no reino espiritual. Ora o teu Pai em secreto, que em secreto te ouvirá e te responderá. Você está entendendo? Palavra poderosa nesta manhã de terça-feira. Palavra poderosa para quem é filho de Deus.